Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Quando a gente olha o IPCA de janeiro, que saiu ontem, fica bem clara aquela discussão que o Copom quis trazer na ata sobre os riscos para o cenário de inflação. O número confirmou o receio de uma variação mais alta e com medidas qualitativas piores. É verdade que a maior parte da surpresa veio de alguns itens cujos preços são mais voláteis, mas os serviços também vieram salgados. E os economistas gostam, de torturar os números, caçando ali pelo em ovo e algum senão contra a interpretação mais óbvia do dado. Mas nesse caso não achou. De forma geral, a média desses vários núcleos de inflação subiu no mês passado. Então foi o número pior, ponto. E bem naqueles pontos que o BC citou. Dito isso, a gente não pode perder de vista também o que já está acontecendo nos preços ao produtor no atacado aqui no Brasil e que vai começar a ajudar o IPCA de fevereiro em diante. Ajudar em termos de menos inflação. No último IGP, os preços dos produtos agropecuários, eles tiveram deflação de 1,5% no mês, depois de subir 3,6% só em dezembro. Na verdade, janeiro marcou o fim de uma tendência de aceleração da alta dos preços agro, que começou lá em outubro. Eu sei que o efeito do El Niño tem sido bem diferente a depender da região do país que a gente está falando, mas as chuvas nas áreas produtivas recentemente e os danos do fenômeno podem ter sido menos severos nesse começo do ano. A soja em grãos e o óleo de soja refinado são o maior exemplo, eles afundaram mais de 11% no IGP que fechou janeiro. Esse ponto também é explorado pelo Banco Central quando ele fala que a dinâmica recente dos preços das commodities permitem a ele extrapolar um cenário benigno para a inflação de bens no Brasil. A nossa visão, então, é que o IPCA cheio vai voltar a melhorar daqui para frente, com esses alimentos menores, mas os detalhes desses IPCAs vão continuar tirando o sono do Copom e chamando ele a ser cauteloso nos prazos e nas falas. Vai ser alimentos versus serviços. Um ponto interessante rapidinho sobre isso. Quando a gente roda a inteligência artificial sobre os textos do comunicado e da ata do último Copom, o comunicado que saiu logo depois da decisão foi bem consistente com a queda de 50 pontos da Selic. Como ele é mais conciso, esse comunicado, ele dá mais a visão central do comitê, Ali você tem o cenário básico deles. Já a ata, que tem mais espaço para ele escrever, dá mais uma ideia do que se passa na cabeça deles nos cenários alternativos. E diz a inteligência artificial que aquela ata foi mais consistente com cortes entre 50 e 25 pontos base da Selic. Ou seja, foi mais conservador mesmo o comunicado. Na verdade, a ata, Tá meio que dado que nas próximas duas a Selic bate então 10 e 25, ele já disse isso. Mas hoje o viés do BC parece já ser de começar a preparar o terreno aos poucos para uma redução de passo. Vamos ver. Seguindo sobre a economia Brasil agora, hoje a gente fecha a atividade de dezembro com os dados de serviços. A gente fechou o ano passado com a indústria acelerando, o varejo afundando e os serviços devem ser fortes, pelo menos nas nossas contas. No líquido disso tudo, nos parece então que a economia brasileira não foi tão mal no quarto tri quanto a gente temia antes. Para terminar, acho que também vale a gente acompanhar os desdobramentos dessa operação da Polícia Federal que a gente está vendo sobre os aliados do ex-presidente Bolsonaro. Pensando em mercados, o pessoal vai tentar entender as implicações para a relação entre o Executivo e o Congresso e a agenda de reformas, entre outras coisas. E aí 3 pontos me chamaram a atenção. O primeiro é a prisão do presidente, da maior bancada da Câmara, que é o PL. A outra foi o senador petista Humberto Costa, já dizendo que ele vai acionar a PGR para tentar caçar o registro do PL, do partido todo. E o terceiro, o fato de que também vão começar a investigar os esquemas que envolvem a execução do orçamento federal com a suspeita de uso irregular dos benefícios daquele programa emergencial de retomada do setor de eventos e também daquele kit robótica, que aí envolve o Arthur Lira, presidente da Câmara. É mais uma temporada da economia brasileira que começa bem animada. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.